muitas vezes a gente para e se pergunta, né? Por que Jesus falava só em parábolas, né? Por que será, né, que Jesus gostava de falar em parábolas? Eu estava folheando e eu vi essa resposta aí agora que nós vamos ler. Em Marcos 4, versículo 33 e 34. Vem aí a resposta para a nossa pergunta. E no título na minha Bíblia tem um título, né? Que é exatamente esse. Por que Jesus falou em parábolas? Tem esse título na minha Bíblia, né? E está aí a resposta para nós hoje. Versículo 33, diz assim: glória a Deus. Amém? Aí? Mas não está aqui. Está aqui agora. Versículo 33. Assim, usando de muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. Então está aí a resposta, né? É para que o povo pudesse entender melhor, por isso que ele falava em parábolas, né? Versículo 34. E só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Amém? Glória a Deus. Fala com o Senhor. Nós vamos ver uma parábola, né, de Jesus hoje. Eu quis dar a introdução explicando o que é uma parábola, mas nós vamos ver isso já sentadinhos, mas vamos orar. Peça para o Senhor falar com você, peça para Deus me usar. Amém? Senhor meu Deus, Paizinho querido, eis-me aqui. Senhor, que não eu fale, mas o Teu Espírito Santo fale através da minha vida. Esta foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração para trazer esta noite. Que essa palavra, Senhor, venha frutificar em nossas vidas. Esta é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Nós vamos ver agora uma parábola conhecida, né, de Jesus. É a parábola do semeador, né? Gostaria que você abrisse comigo e depois você vai deixar aberto, tá? Em Mateus 13. E hoje nós vamos ver a parábola do semeador. E para isso eu trouxe alguns significados, né? O que é semeador? O semeador aqui na palavra é aquele que lança a semente. O que é a semente? É a palavra de Deus. Amém? Então o semeador é aquele que leva a mensagem do Evangelho. Amém? O semeador é aquele que lança a palavra de Deus. Amém? Este é o semeador. E é por isso que eu e você, nós precisamos ser semeadores. Precisamos ser semeadores da palavra. Precisamos ser semeadores do Evangelho de Cristo. Amém? O Senhor nos chama hoje para sermos semeadores. Amém? Levar a palavra, lançar a palavra. Amém? E esta parábola, Jesus mostra as diferentes formas em que o evangelho ele é recebido na vida das pessoas. Então eu vou estar falando sobre 4 solos, né? Representando 4 pessoas, né? E vamos lá para o primeiro solo. Mateus 13, versículo 3 e 4. E o interessante dessa parábola, né, antes de eu ler, o interessante dessa parábola, que quando Jesus acaba de contar a parábola, Jesus começa a explicar a parábola. E a gente vai fazer esse intermediário. Cada solo que eu vou estar lendo, a gente vai ver a explicação de Jesus. Amém? Para que eu e você possamos também entender melhor. Amém? Vamos lá, versículo 3 e 4. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem. Certo homem saiu para semear. Quando ele estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Aí agora a gente vai para aquele paralelo que eu falei, né, da explicação desse primeiro solo. Versículo 18, vamos pular lá para frente. Mateus 13, 18. Jesus dá a explicação. Então,
escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado do coração delas. Essa é a explicação para aquele versículo 3 e 4. E aqui Jesus está colocando, né? O maligno vem e tira o que foi semeado. E lá no versículo 4, ele colocou: os passarinhos vêm e comeram tudo. Né? Então aqui, esses passarinhos que Jesus estava falando lá no versículo 4, aqui na explicação ele diz que é o maligno que vem, né, e tira tudo que foi semeado no coração delas, né, dessas pessoas. Agora eu quero trazer para os dias de hoje, né? Eu gosto muito de fazer um paralelo com o que a gente vive hoje, né? Muitas vezes nós ouvimos uma palavra de fé, muitas vezes uma palavra de encorajamento, né? Muitas vezes ouvimos palavras que nós temos que tomar posicionamento, mudanças, né? Em algumas atitudes, algumas áreas das nossas vidas. Mas nós ouvimos, mas a palavra não entra. Muitas vezes é igual estava lá Jesus explicando, porque não compreendemos a palavra, não entendemos a palavra. Então, muitas vezes a palavra não entra no coração. E muitas vezes, quando a palavra consegue entrar, logo se perde. Se perde, uma parte cai na beira do caminho. O que isso significa? Muitas pessoas vêm para a igreja, ouvem a palavra, né? Umas não entendem nada. Umas não entendem nada, né? Não entendem nada. Mas tem outras que entendem alguma coisa, né? Tem outras que compreendem alguma coisa. Mas quando elas saem do culto, o que acontece? Elas deixam a incredulidade entrar, né? Elas deixam a dúvida entrar. Elas deixam o medo entrar. Deixam o desespero entrar. E isso não é só na igreja. Muitas vezes a gente está na nossa casa, né, ouvindo uma palavra pela internet, né, pela live, né? Muitas vezes estamos na presença do Senhor e muitas vezes acontece isso. Enquanto nós estamos ali ouvindo a palavra, né, a gente conseguiu que entrasse alguma coisa. Mas depois que acabou, desligou ali a televisão, desligou ali o celular, acabou. Aí a dúvida começa a entrar, o medo começa a entrar, né? E para ajudar, né? E para ajudar a atrapalhar, né? Vem o maligno, né? E arranca o que foi semeado. Arranca tudo aquilo que a pessoa ouviu, né? A pessoa deixou a dúvida entrar, o medo entrar, a incredulidade entrar. Ainda veio o maligno e tirou tudo aquilo que a pessoa conseguiu, né, colocar no coração. O maligno vem e rouba, né, tudo aquilo. Então nós não podemos permitir que isso aconteça comigo e com você. Esse é o primeiro solo, né? É o que cai na beira do caminho. Isso nós não podemos permitir que isso aconteça. Amém? Nós temos que vir aí para a igreja, a gente tem que ouvir a palavra, se posicionar, tomar posse da palavra e não deixar que o inimigo roube. Amém? Não deixar que o inimigo roube a palavra. Amém? Muitas vezes ele lança, você pensa que é só em vocês? Não é, ele lança. Ele fala assim, não, mas aquilo lá não vai acontecer não. Você tomou posse, mas não vai acontecer não. Você tem que responder para ele, você tem que falar em nome de Jesus, vai acontecer. Em nome de Jesus, porque eu creio que o meu Redentor vive. É assim que nós temos que rebater o sopro do inimigo. Amém? Quando nós sairmos daqui, o inimigo tentar roubar a tua palavra, tentar roubar a tua bênção, diga não para ele, coloque ele debaixo dos seus pés. Amém? Segundo solo,
Jesus continua a parábola. Mateus 13, versículos 5 e 6. Outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas, quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Aí Jesus explica, vamos lá, versículo 20 e 21. Mateus 13, 20 e 21. As sementes que foram semeadas, onde haviam muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas duram pouco, porque não tem raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a fé. Essa aí é a explicação da parábola. Aí trazendo aqui para os nossos dias aqui de hoje. O que acontece, né? O solo rochoso significa aquele que tem um coração de pedra, coração duro, né? No versículo 6, ó, havia muitas pedras e pouca terra. Então é aquela pessoa que tem um coração duro, sabe? Aquele coração de pedra, nada toca, nada consegue entrar, né? Em Hebreus 3, versículo 7 e 8. Eu mudei a tradução, você viu, né? Diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, olha o que está escrito aí no versículo 8: não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto. Ele fala para mim e para você: não endureçais o vosso coração. Amém? E eu vou dar mais alguns outros exemplos dentro desse solo rochoso. Muitos ouvem a mensagem, né? Como Jesus disse aí na explicação, logo aceitam a palavra com alegria, né? Ouviu a palavra, opa, vou aceitar Jesus, vem com uma alegria, eu vou me batizar, né? As pessoas aceitam assim com muita alegria, facilidade, né? Mas não tem raiz, dura pouco, e se afasta do Senhor quando vem a adversidade. A pessoa aceitou Jesus por empolgação, por uma alegria passageira. Aí quando vem a luta, quando vem a adversidade, pula fora. Né, eu conheço muitos que fizeram isso, eu acredito que muitos aqui já viram isso, né? É assim, muitos fazem isso. Outro exemplo, nós precisamos criar raízes na igreja, na nossa igreja, na igreja que frequentamos. Glória a Deus. Muitos hoje não criam raízes na sua igreja, não criam. E quando vem qualquer problema, não, o pastor hoje só me mandou direta, não foi nem indireta. Pastora, então, passou do meu lado, fingiu que não me viu. Vou sair dessa igreja. Né? Vocês pensam que isso não acontece, gente? Vocês pensam? Pensa errado, porque acontece. Então, essas pessoas, o que acontece com elas? Não criaram raízes na igreja. Não criaram raízes. E por qualquer probleminha, vou para outra igreja. Vou para outra igreja. E o pior, que a outra igreja também é falha, como esta. Aí vai ficar pouco na outra igreja, porque quando vê a falha de lá, vai
cai fora de novo. E fica pulando de galho em galho. Né? Ficam pulando de galho em galho. Não criam raízes. Então nós precisamos criar raízes. Amém? Criar raízes na nossa igreja. Amém? O problema está para ser resolvido. Não é verdade? O problema está para ser resolvido. O pastor te olhou feio? Pastor, o senhor me olhou feio ou foi impressão minha? Chega junto. Hã? É porque você é feio mesmo? Não, meu amor, você é linda. Você entendeu? Chega junto. Sabe, pastor, eu tô achando que você está me encarando feio aí. Tem alguma coisa? Chega junto. Ô, pastora, você passou do meu lado, não me viu? Está precisando usar óculos? Chega junto. Né? O problema está para a gente resolvermos juntos. Amém? Um outro exemplo que eu coloquei aqui, dentro desse solo rochoso, no versículo 21b, parte B, final do versículo, diz: e quando por causa da mensagem chegarem os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a fé. Aí, é como eu falei já na primeira lá, eu estou lendo aqui, mas eu já falei essa parte, né? Que muitos ouvem, né, a mensagem, mas não mudam, né? Não mudam, ou quando mudam, aí vem a adversidade, vem o sofrimento, logo elas abandonam a fé, né? Mas eu coloquei algo aqui, que quando eu estava fazendo essa palavra, coisa muito rara que tem nas minhas pregações é eu falar de dízimo. Muito raro, muito raro. Deus precisa falar muito claro mesmo, para eu colocar algum ponto para falar sobre dízimo, né? E Deus foi muito claro aqui, e Ele encaixou isso nessa palavra, né? Muitos, por causa da mensagem, né? A mensagem naquele dia, naquele culto, foi, né? Tocou, não, eu tenho que me posicionar, eu tenho que ser um dizimista fiel, né? E toma atitude, eu vou ser dizimista fiel. Mas na primeira adversidade, na primeira, para de dar dízimo. Na primeira luta, no primeiro aperto, param de dar dízimo. E quando acontece então de quebrar algo, né? Mas vamos pôr uma coisa cara aí, né? Não vamos pôr uma coisinha baratinha, vamos pôr um carro, né? Quebrou o carro, bateu o carro, quebrou, o que é mais caro aí? Me ajudem? Máquina de lavar? A geladeira, quebrou a geladeira. O que mais que é caro aí? Máquina de lavar, caro? Caro, né? TV, né? Não, porque agora eu sou dizimista, aí agora foi quebrar a minha TV, bateram no meu carro, né? Bateram, e agora, só porque agora eu me posicionei de ser dizimista, acontece isso. E muitos, em seguida da luta, da adversidade, a primeira coisa que faz, retém o que é de Deus. Retém o que é de Deus. E abandona a fé. Muitos se revoltam tanto que param de vir até na igreja. Não, eu parei de vir na igreja porque eu comecei a dar dízimo e bateram no meu carro. Eu estava parada lá e veio e bateram no meu carro. Eu falei, não, eu não quero mais ir na igreja, porque, que é isso? Vocês pensam que a gente não vê isso, não escuta isso? É. Então a gente tem que vigiar, né? A gente tem que tomar cuidado. Quando a gente se posiciona, não é porque a gente não vai ter, eu me posicionei, eu não vou ter mais luta, eu vou ser agora fiel dizimista, eu nunca mais vou passar pelo aperto. Mentira. É verdade. Nós vamos ter momentos de aperto, sim. Vamos ter momentos de dificuldade, sim. Mesmo sendo fiéis dizimistas. Mas nós sabemos que Deus vai fazer algo. Nós sabemos que Deus vai fazer um milagre. Nós sabemos que Deus vai suprir. Não vai deixar faltar nada na nossa casa.
Amém? Muitas vezes o pastor já contou aqui, eu nem tinha anotado para contar. Nós passamos por situações difíceis já, apertadas. E a gente mesmo dando dízimo, a gente não tinha condição de dar o dízimo. Aí o pastor pegava, como chama aquilo bem naquela época? CDB? Estourava a conta, estourava o limite, mas o pastor dava o dízimo com o limite estourado. Dava o dízimo. Aí sabe o que acontecia? As pessoas tocavam campainha lá na minha casa. Eu vim trazer para você um carrinho de feira. Você desce para pegar? Glória a Deus. Aí uma vez foi um sobrinho do pastor em casa. Joel, fala para mim qual é a sua dívida. Fala para mim. Pois ele fez o chequinho e deu. Vale a pena a gente ser fiel dizimista. Vale a pena, momentos difíceis a gente vai passar, mesmo sendo dizimistas. Mas Deus nos honra. Deus nos honra e Deus vai te honrar. Amém? Vamos lá, terceiro solo. Mateus 13, versículo 7. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Vamos para a explicação, versículo 22. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos caminhos, dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo, as ilusões das riquezas, sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem fruto. Vamos trazer agora para os nossos dias de hoje, né? Essas pessoas são aquelas que ouvem a palavra, né? Vêm para a igreja, né? Ouvem a palavra. Mas o mundo ainda é muito forte na vida dessas pessoas, né? O mundo fala muito alto com elas, né? E as coisas do mundo, né, são mais importantes para ela. O dinheiro, né, as riquezas, as amizades, passeios, viagens, tudo isso vem na frente. Tudo isso é mais importante. Então isso acaba fazendo o quê? Sufocando a mensagem que essa pessoa ouve. Porque as coisas do mundo é mais atraente para ela. Estas coisas são mais importantes para essas pessoas. Nós não podemos permitir que isso venha acontecer conosco. Que as coisas do mundo sejam mais atraentes do que a palavra de Deus, a mensagem do reino. As coisas do mundo não podem ser mais atraentes do que Deus na nossa vida. Ah, pastora, a senhora não gosta de viajar? Gosto. Pastora, você não gosta de dinheiro? Gosto. O que mais? Glória a Deus, Senhor. Gosto. Mas elas não têm que me atrair. Elas não têm que falar mais alto na minha vida. Amém? É isso que está acontecendo aqui nessa parábola, nesse terceiro solo. A palavra, a mensagem cai no meio de espinhos. Porque as pessoas estão mais ligadas no mundo do que na palavra de Deus. E com isso essas pessoas não produzem fruto, né? É o que termina a explicação de Jesus falando lá. E essas pessoas não produzem fruto. Essas pessoas não geram discípulos. Essas pessoas não geram vidas para Jesus, não ganham almas. Essas pessoas não crescem espiritualmente. Muitas vezes a gente vê um crente já velho de igreja, tem 30, 40 anos de igreja, mas está sempre, sabe, não cresce, o crente não cresce, está sempre daquele jeitinho. Sabe, a gente olha assim, a gente vê que a pessoa não cresce, vê que a pessoa não tem experiência com Deus. Então nós precisamos não ser esse solo com espinhos. Amém?
1 João 2,15 diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Amém? Vamos lá para o quarto e último solo. Mateus 13, versículo 8 e 9. Mas as sementes que caíram em terra boa, produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Aí ele dá a explicação. Versículo 23. As sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado, né? E trazendo para nós essa semente que cai, né, em terra boa, no solo bom, né, que recebe o evangelho mesmo, recebe a palavra, aquelas que ouvem a palavra, compreendem, obedecem. Essas pessoas são aquelas que frutificam, são aquelas que crescem e produzem, né? Como ele está colocando aqui, produzem uma grande colheita, né? E hoje nós pudemos ver então essa parábola, né, do semeador, e vimos 4 tipos de solo. O primeiro que caiu à beira do caminho, o segundo é o solo rochoso, o terceiro é o solo com espinhos, e o quarto solo é o fértil, a terra boa. Eu e você precisamos ser o solo fértil. Nós precisamos ser a terra boa. Amém? Nós precisamos deixar a palavra entrar e frutificar. Amém? Nós precisamos, porque quando nós deixamos a palavra frutificar em nós, nós crescemos e produzimos. Amém?